Ester, capítulo 1. O banquete do rei Assuero. Esta história ocorreu na época de Achasverosh, que quer dizer Assuero, isto é, Xerxes, em grego, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cush, que é a Etiópia. Naqueles dias, o rei Xerxes governava a partir de seu trono real na cidade de Susã e, no terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos seus homens, ilustres e oficiais. Estavam presentes os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Passados aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete no pátio do jardim do Palácio Real, durante 7 dias, a todo o povo que estava na cidadela de Susã. E dessa vez, a festa foi destinada tanto aos ricos quanto aos pobres. O jardim possuía grandes cortinas em tecido branco, verde e azul celeste, atadas a finas argolas de prata, e as colunas de mármore puro, com cordões de linho da melhor qualidade em tecido púrpura. Também havia assentos de ouro e de prata sobre um piso ornamentado com mosaicos de pórfiro, isto é, madrepérola, salpicado de pedras preciosas incrustadas. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro puro, e cada pessoa podia beber o quanto desejasse, pois o rei já havia dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem os convidados à vontade. A rainha Vasti afronta a ordem do rei. Entre mentes, a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres, mas nas dependências do palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam de perto, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagda, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti devidamente paramentada e usando a sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era bela, e de fato era Vasti muito bonita. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Vasti é condenada à pena exemplar. Como era tradicional, o rei pedir a opinião abalizada de seus conselheiros especializados em questões de direito e justiça, mandou chamar imediatamente à sua presença tais sábios, os quais eram amigos pessoais do rei: Carcena, Setar, Ademata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 príncipes ilustres da Pérsia e da Média, que tinham a confiança e acesso direto ao rei, além de serem os homens mais importantes do reino. Então questionou-lhes o rei: de acordo com a lei, qual deve ser a punição a ser imposta para a rainha Vasti por não ter sido submissa a uma determinação do rei Xerxes, transmitida por intermédio dos oficiais? Na presença do rei e dos demais príncipes e amigos, Memucã apresentou a seguinte argumentação: a rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Sendo assim, a atitude da rainha e a maneira como respondeu ao rei logo chegarão aos ouvidos de todas as mulheres, incentivando-as a agir da mesma maneira e do mesmo modo desprezarão seus maridos, alegando: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela se recusou e não foi. Hoje mesmo, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desrespeito e discórdia sem fim. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um decreto real que será escrito nas leis da Pérsia e da Média e não poderá ser revogado, que Vasti nunca mais tenha acesso à presença do rei Xerxes. Além disso, que o rei outorgue a posição de rainha a outra mulher cujo modo de ser
seja melhor do que o dela. E é assim que o decreto do rei promulgar for publicado em todo o grande império, todas as mulheres darão ainda mais honra aos seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Este parecer agradou sobremaneira ao rei e aos seus príncipes, e o rei rapidamente colocou em prática o conselho de Memucã, e nesse sentido enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo de acordo com a sua própria língua e maneira de escrever, anunciando como cada homem deveria proceder em sua casa. Ester, capítulo 2. Ester é proclamada rainha. Algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo o que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem em todo o reino belas jovens virgens para o rei, e que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Ali permaneceriam sob a tutela de Hegai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Entrementes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai ben Jair, que quer dizer Mardoqueu, filho de Jair, neto de Shime, que é Simei, e bisneto de Kish, que é Quis, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jecomias, que é Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassa, também conhecida como Ester em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Ester era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho, como uma filha. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Suzã e confiadas a Hegai. Ester também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres, que é o harém. E Ester agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la, e logo mandou que lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei que passaram a servi-la. Então, Xerxes transferiu Ester com suas servas para o melhor aposento do harém. Contudo, Ester não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de falar sobre isso. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Ester, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia. Em chegado o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era de 12 meses, 6 meses com óleo de mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos, então a moça era encaminhada à presença de Xerxes e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para uma outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial do rei responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassabat Avihail, que quer dizer Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Ester causava boa impressão logo à primeira vista.
a todos a quem era apresentada. Então, ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Ester e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém, e ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Ester a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam. Em homenagem a Ester, determinou que esse fosse um dia de celebração livre de qualquer trabalho e promulgou um indulto geral em todas as províncias e presenteou a muita gente como expressão da sua felicidade e generosidade real. Mardoqueu delata conspiradores. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob tutela. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtan e Teres, 2 oficiais do rei, que aguardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Ester, e ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os 2 conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. Ester, capítulo 3. O ódio de Amã contra os judeus. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero Xerxes engrandeceu diante de todos a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando em dignidade, ele concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvaram-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, alguns oficiais do rei e que estavam à porta do palácio observaram a atitude de Mardoqueu e então questionaram: por que motivo desobedeces à ordem do rei? E visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhes dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Amã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato de ele ser judeu. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que o povo de Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Amã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. O alvo de Amã: aniquilar os judeus. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, que é Xerxes, no mês de Nisanu Abib, aproximadamente entre março e abril, lançaram isto é, sorte, diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano do extermínio. E o Purim indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. E Amã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis e modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decreta-se que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou seu anel selo do dedo, entregou a Amã, o inimigo dos judeus, filho de
Amedata, descendente de Agag, e declarou: conserva teu dinheiro contigo e para teus fins. Quanto a esse povo, é teu, faze o que quiseres. Sendo assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas e assistentes do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas no idioma e no modo de escrever de cada povo aos sátrapas, nobres governadores persas do rei, aos representantes do império nas várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por correios, mensageiros e todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção, e de saquear todos os seus bens. Tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram às pressas e o decreto foi anunciado em alta voz para toda a cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber. Entretanto, a cidade de Suzã estava sob grande aflição e horror. Ester, capítulo 4. Horror e humilhação dos judeus. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade, chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida, dirigiu-se até a porta do palácio real, todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Mardoqueu pede ajuda a Ester. Quando as criadas da rainha Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita e mandou-lhes roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhes ordens expressas para o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Atá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital, Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo o que estava se passando. Ele pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Atá retornou e comunicou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus, porquanto se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então Ester mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia.
Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois iremos ter com o rei. Ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei, se perecer por isso, pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Ester lhe havia pedido.